Existe um detalhe na sua comunicação que tá fazendo você perder vendas todos os dias. E o pior é que você nem percebe que tá fazendo isso. Bora entender o que é? Olá! Pra quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Rafaela Tozelli. Eu já crio conteúdo há mais de 10 anos e tenho duas empresas também dentro desse mercado de posicionamento digital, criação de conteúdo e marketing. E se tem algumas dificuldades que eu recebo praticamente todos os dias, principalmente no meu Instagram, que hoje é a principal rede social que eu uso para criar conteúdo e para vender, são as seguintes. Eu não consigo atrair mais clientes para o meu negócio, mesmo postando muito. As pessoas chegam até mim, mas não compram. Sabe qual é o problema? Eu só atraio público desqualificado. Aí eu falo meu preço para essas pessoas e elas não compram. No fim das contas, o problema é sempre o mesmo. O faturamento que essa pessoa gostaria de ter através de mais clientes ou mais alunos dos seus produtos simplesmente permanece o mesmo. Ela não consegue aumentar. E faz quanto tempo que isso está acontecendo? Pois bem, isso não necessariamente tem a ver com falta de dinheiro das pessoas, dependendo de alguns casos, ou porque não é o momento certo, porque ela vai lá e compra da sua concorrência, não é mesmo? Mas para entender melhor por que isso tá acontecendo com você, primeiro a gente precisa falar de um conceito da psicologia cognitiva. Basicamente, o nosso cérebro tenta economizar energia a todo momento. E ele faz isso porque pensar, e principalmente quando algo é mais difícil e precisa de mais raciocínio, exige muito, consome muito. Então, sempre que possível, ele vai escolher percorrer caminhos mais fáceis, mais rápidos e que para ele é mais claro para tomar uma decisão, sabe? E isso acontece em várias situações, inclusive vou citar algumas aqui que ou você vai se identificar com todas ou pelo menos com uma. Quando você quer ir em um restaurante diferente, mas no final você acaba indo sempre no mesmo e ainda pede sempre o mesmo prato. Por quê? Porque é mais fácil decidir. Ai, vamos lá mesmo, porque a gente já tá acostumado, a gente já sabe o que a gente gosta, é mais fácil, não é? Ou quando a gente deixa pra fazer aquela tarefa mais difícil, mais chata, no último minuto, a gente consegue procrastinar até o último minuto, justamente porque a gente sabe que ia exigir um pouquinho mais da gente. Só que essa questão de economizar energia também acontece quando a gente está conhecendo o trabalho de outras pessoas. E é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Quando a gente tenta entender o trabalho de alguém, contratar algum serviço, ou continuar acompanhando alguma pessoa, e no caso eu tô falando ali de acompanhar, né, em alguma plataforma como Instagram, TikTok, mesmo YouTube, enfim, geralmente o nosso cérebro busca responder rapidamente. Por que eu deveria continuar aqui? E quanto mais fácil for de encontrar uma resposta para essa pergunta, mais fácil dele te acompanhar, dele se interessar pelo que você fala, pelo que você vende e realmente comprar de você. Mas o contrário também acontece. Quanto mais difícil for dele entender por que ele precisa de você, por que o seu produto é importante para ele, o que é o seu produto, que muitas vezes nem isso está claro para ele, por que ele precisa de você agora, enfim, se não responder facilmente todas essas questões, ou ele vai deixar de lado e realmente não investir naquilo agora, ou ele vai procurar outra pessoa que seja mais simples e mais fácil dele entender que aquele produto daquela pessoa é pra ele. E pra mim, essa é uma das maiores falhas de comunicação que existem hoje. A mente confusa simplesmente não compra. Tem até uma frase que, inclusive, eu uso em todas as minhas palestras, ou quase todas as minhas palestras, que é do livro Story Brand, que fala o seguinte, eu não lembro exatamente qual é o trecho, mas depois eu vou pedir pra editora colocar aqui, que basicamente é o seguinte, a pessoa precisa entrar no seu site, e entenda esse site como site mesmo, ou até mesmo uma plataforma, ou enfim, um lugar onde você está se apresentando e está vendendo, e precisa entender nos primeiros 5 segundos por que aquilo é pra ela, sobre o que aquilo está falando e por que é pra ela. E é justamente isso, como eu citei, a mente confusa não compra. Então, às vezes, tem muita gente que precisa de você, que precisa da sua solução, que precisa do seu produto, que precisa comprar de você, só que se isso não tá fácil e claro pra elas entenderem, elas simplesmente não vão comprar. E é aí que você se pergunta, mas por que eu tenho um produto tão bom e eu não consigo vender?
E antes de te falar qual é a solução, que eu até criei o nome para isso, se você tá gostando desse conteúdo, já não esquece de se inscrever no canal, curtir e também de compartilhar com alguém que também está precisando do conteúdo desse vídeo, porque isso me ajuda a fazer o vídeo ser mais entregue e a continuar também trazendo mais vídeos, mais conteúdos como esses aqui. Por isso tem um conceito que eu até elaborei para te explicar o que você precisa fazer e para ser mais fácil, que é a comunicação tradutora. O que isso quer dizer? Na minha visão, a forma de você compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência e como você realmente pode ajudar outras pessoas não deve ser baseado só em informação. Sabe, quando você quer mostrar que sabe muito e até usa palavras difíceis, traz muita informação no vídeo, quer deixar aquilo o mais completo possível e etc. Deixa as pessoas mais confusas do que realmente traz essa clareza que elas precisam. E outra coisa que você não deve fazer é ficar falando sobre o quanto você é bom, o seu produto é bom, o conhecimento que você tem é bom. Isso não importa para as pessoas se não está nítido que elas vejam isso. E a comunicação tradutora, basicamente, é você conseguir traduzir de uma maneira simples aquilo que você entrega, aquilo que você vende, para que a outra pessoa entenda que precisa continuar te acompanhando, precisa dar um próximo passo com você e precisa realmente comprar de você. Traduzir o seu conhecimento, traduzir a sua experiência, o seu método, o resultado que tem ali, enfim, tudo que for complexo, você traduzir de uma forma simples, de uma forma fácil, de uma forma que a pessoa consegue entender nos primeiros segundos que aquilo é para ela. E quando eu falo sobre essa tradução dentro da sua comunicação, isso pode ser tanto através dos seus conteúdos, quanto em uma palestra que você for dar, quanto em uma conversa presencial com um cliente que você está tendo naquele momento. Tudo que você for falar e for comunicar a respeito do seu trabalho precisa ser facilmente compreendido pela outra pessoa e ela pensar assim, cara, isso é para mim. Eu vou continuar aqui, vou continuar conversando com essa pessoa, vou continuar acompanhando essa pessoa. Quero entender melhor como funciona o método dela, quero entender melhor como funciona o produto dela, porque eu entendi que isso aqui é uma coisa que eu tô buscando nesse momento. E muita gente acredita que essa comunicação, ela precisa ser muito formal, precisa usar palavras muito bonitas e até mesmo difíceis. Mas a comunicação tradutora é justamente o contrário. Você vai diminuir o esforço que alguém precisa fazer para compreender você. E quando você diminui esse esforço, você facilita o entendimento. Quando você facilita o entendimento, aumenta as chances daquela pessoa confiar mais em você e entender que o que você vende, que o que você faz é para ela. E quanto mais vem essa confiança, mais ajuda também a facilitar uma decisão. E quando facilita a decisão, você vende. Vou dar um exemplo bem simples aqui para você entender. Vou até pegar a minha colinha aqui que eu escrevi. Vamos supor que você descreva o seu serviço assim: treinamento personalizado com foco em hipertrofia e desenvolvimento das capacidades físicas. Agora olha como é diferente quando você fala: chega de começar a treinar e desistir no meio do caminho. Eu te ajudo a manter constância nos treinos, construir um físico forte e finalmente se sentir bem com o seu corpo. E nos seus conteúdos você poderia compartilhar algo como: tá frio e você não consegue ir na academia? Então aplique essa técnica. Isso tá acontecendo comigo. Quer dizer, eu estou indo na academia, mas o meu horário, que era assim, 5:30 da manhã, tá mais difícil. E aí eu tô indo no meio da manhã. Mas já seria um post pra mim. Ou, se você quer construir um bumbum empinado e definido pro verão, comece a fazer esse exercício agora. E assim, gente, o termo bumbum empinado, shape, chapada, esses termos assim, eles, dependendo do seu público, né, de quem você quer atrair, realmente vende. Entende como é importante você entender até o vocabulário que as pessoas mais falam, que as pessoas mais desejam, né? Um determinado resultado que elas querem e assim tem um vocabulário específico para isso. Enfim, é isso que eu quero dizer com a comunicação tradutora. Agora vamos para um teste de 5 segundos para você aplicar. Antes de você pensar na próxima vez que você vai comunicar, né, o seu trabalho, ou que você vende para alguém, ou até mesmo colocar isso nos seus conteúdos, faça a seguinte pergunta: se alguém que nunca ouviu falar de mim lesse ou ouvisse isso por apenas 5 segundos, entenderia por que deveria continuar comigo? Porque o problema muitas vezes não tá no seu produto nem no seu serviço,
mas na forma de você comunicar ele. E se esse vídeo fez sentido pra você, eu acredito que os outros vídeos aqui do canal também possam fazer. Então já não deixa de se inscrever, de curtir também, para que eu continue trazendo mais vídeos aqui como esse, e também me acompanhar nas minhas outras redes sociais que já estão aparecendo aqui. Até o próximo vídeo. Beijo. Fui!